Hoje iremos falar sobre relações ecológicas. Relações ecológicas são indivíduos da mesma comunidade que se relacionam uns com os outros, Sejam eles da mesma espécie ou não. Agora vamos com os repórteres para falar sobre os diferentes tipos de relações ecológicas. Uma relação ecológica entre espécies diferentes, em que um se beneficia, mas sem prejudicar o outro. Um exemplo de comensalismo é a formiga correição e as aves. Quilinismo é uma relação ecológica em que uma espécie se beneficia obtendo abrigo em outra espécie sem prejudicar. Um exemplo de quilinismo é a orquídea, que se esconde entre aspas, em um Mutualismo é uma relação ecológica entre duas espécies que as duas se beneficiam e a relação entre elas é obrigatória. Por exemplo, os organismos digestivos em um estômago, por exemplo. É uma relação que beneficia ambas as espécies sem dependência uma da outra. Exemplo de cooperação são as anemonas. É uma relação ecológica em que duas espécies disputam por alimentação, água, espaço, etc. Um exemplo de competição são dois cachorros brigando por um pedaço de carne. É uma relação ecológica em que duas espécies, sendo iguais ou diferentes, se tem um certo conflito em busca de alimento, território ou outro, e etc. E um exemplo são as corujas com os ratos. Uma relação ecológica em que um indivíduo de uma certa espécie se instala no corpo de outra espécie. Um exemplo de parasitismo é o piolho nos cabelos das pessoas. Agora iremos falar sobre a Amazônia, que também tem relações A ecológicas. floresta tropical amazônica, que cobre boa parte dos países da América do Sul, sendo a maior floresta tropical e famosa por sua biodiversidade, está queimando. Uma área de 5.500 metros quadrados. Agora iremos com os repórteres para dar mais. Estamos aqui com o cientista Felipe Otávio, que trabalha no Instituto Max, que veio responder algumas perguntas sobre a queima da Amazônia. Cientista, o que você acha sobre a queima da Amazônia? Bom, eu acho que a gente está passando por um período, né, meio obscuro, principalmente nas nossas questões ambientais no país, e a gente está tendo mais legislação com relação à fiscalização nessas queimadas. A gente já sabe que as queimadas elas ocorrem periodicamente, tem anos que são mais frequentes e outros que são menos frequentes, mas a gente viu um aumento muito grande nesse último ano, né? Proporcionalmente ao ano anterior, ao mesmo período do ano anterior. É claro que o clima seco, né, auxilia nisso, mas a gente também está passando por um processo, né, dentro da política ambiental em que há muita impunidade. Então, essas queimadas elas acabam acontecendo naturalmente. Então, não tem uma punição para aqueles que produzem essas queimadas e, portanto, as pessoas não têm medo de sofrerem consequências por fazerem as queimadas e aumentar o desmatamento, né, sem pensar nas consequências ambientais. E o que você faria para acabar com isso? Para acabar com isso é muito difícil, mesmo porque dentro da nossa legislação a gente tem o que a gente chama de Amazônia legal e Amazônia ilegal. O problema, né, principal são as queimadas na Amazônia ilegal. Então fica muito complicado você fiscalizar o que é o Amazônia legal e o que é o Amazônia ilegal. E principalmente algumas bancadas rurais e tudo mais, com interesse em terras na Amazônia, acabam deixando a queimada, né, correr para conseguir mais terras para o agronegócio. Então eles acabam, né, deixando as queimadas se expandirem, depois eles passam o correntão, que eles chamam, né, que são dois tratores com corrente tirando toda aquela mata, transforma aquilo em pasto. A partir do momento que ele transformou em pasto, aquilo passa a poder ser considerado como Amazônia legal. Então precisaria ter uma mudança drástica na legislação, na política ambiental com relação a isso. Porque depois o pessoal esquece da questão principal da Amazônia, que para aqui no estado de São Paulo, a gente tem o que a gente chama dos rios aéreos, né? Pouca gente pensa nisso. Mas se não fosse a Amazônia para São Paulo, aqui no estado de São Paulo, o centro-oeste e centro-sul brasileiro seria um grande deserto. Se você observar no mapa, toda essa região que você tem no mundo, ali subtropical, nessa região de São Paulo, etc., você vai ter basicamente desertos. A Austrália, que está na mesma região
do planeta é só deserto, basicamente, né? Aí você tem na África, né, algumas regiões ali na mesma condição, você tem algumas savanas, mas a savana propriamente dita já é um bioma que você tem um pouco menos de vegetação, né, uma área um pouco mais árida e tudo mais. E então, assim, aqui onde a gente está, a presença da Mata Atlântica, que a gente tem o microclima, ou seja, essa temperatura, que hoje a gente já vê grandes mudanças, né? A gente já está vendo passando por períodos extremamente frios e períodos extremamente quentes, no próprio inverno que a gente está vivendo agora. Você tem essas alterações que já estão acontecendo, e se a gente não cuidar da Amazônia, vai piorar. A tendência é isso aqui ficar cada vez mais quente, cada vez mais seco, como um grande deserto. Então as pessoas não veem tanto essa importância, pensam, nossa, mas o estado de São Paulo está muito longe da Amazônia, né? Então as pessoas não veem essa relação entre a Amazônia lá no norte do país e o São Paulo, né, aqui no sudeste do país. Então é importante a gente tentar ressaltar e destacar em termos de educação ambiental para as pessoas a importância disso. Tanto que quando veio aquela nuvem de fumaça que cobriu aqui no dia 19 de agosto, o estado de São Paulo, né, chegou a ficar quase noite, e aí muita gente criou meme em relação a isso, né? Agora o estado de São Paulo está do lado da Amazônia, justamente porque não tem esse conhecimento dessas ideias dos rios aéreos, né? Dessa ideia da transpiração que vem da Amazônia, e por conta dos ventos e da formação geológica, ou seja, a Cordilheira dos Andes ali, que impede a passagem desse ar e então faz a descida por toda a América do Sul, passando por Argentina, né, São Paulo e vai para o Oceano Atlântico. Então as pessoas não têm essa consciência dessa presença desses rios aéreos, e por conta disso chegam a fazer piadinha, então o estado de São Paulo está ali. Não, mas precisa então ter uma reeducação ambiental, precisa mostrar para as pessoas a importância da Amazônia, e talvez mostrando a importância da Amazônia a gente consiga criar uma sociedade que se preocupe mais com o meio ambiente e então se envolva mais nas políticas ambientais. Muito obrigado, Felipe.